começo por recordar estes dados, factos quase assustadores que ainda há pouco aqui víamos. Uma coisa que eu não referi há pouco foi que as guerras sangrentas do século XIX mataram mais gente do que os 19 séculos anteriores. Existem diversas razões que podem explicar isto, mas este é o facto. Um único século, e parece que a humanidade aprendeu a arte de fazer sofrer. Como é que se pode explicar uma coisa destas? O mínimo que podemos dizer é que alguma coisa de profundamente errada se passa neste mundo e com as pessoas deste mundo. E a pergunta é esta: de onde é que vem tanta maldade? E é justo, eu creio, perguntar se Deus é o responsável por todas as coisas que existem, nós até já falámos sobre este tema aqui, se Ele é a origem, a primeira causa de todo o resto, poderíamos eventualmente colocar a questão desta forma. Será que Deus é o responsável também pela existência do mal, já que Ele criou todas as coisas? Vamos mergulhar esta noite na reflexão e vamos um pouco mais a fundo. Para isto, eu vou começar por contar-vos uma pequena história. Uma história da minha vida, mas que eu hoje vou usar ao longo desta reflexão como uma espécie de metáfora. Eu tinha tirado a carta de condução há muito pouco tempo, portanto, eu tinha uns 18 anos, e um dia eu peguei numa carrinha bem grande de transporte que o meu pai tinha em casa e que era do trabalho, da empresa onde ele trabalhava na altura, e eu fui à casa de uns tios meus. Bom, eu estive umas horas em casa dos meus tios e depois, ao sair de casa deles, havia uma rua muito apertada para sair dali e eu passei com a carrinha junto a uma parede e havia ali um vizinho dos meus tios que tinha uma espécie de contador de água e uns canos. E o que aconteceu foi que eu, com o pneu da carrinha, o pneu da frente, eu rebentei o cano do vizinho. Antes de contar qualquer outra coisa, deixem-me fazer uma pergunta retórica neste caso, porque nós não podemos estar em diálogo. Mas aí onde vocês estão, se estão em grupo, podem comentar, claro. Vocês acham, alguém acharia que o meu pai foi o responsável por este incidente e pelo cano se ter arrebentado? Eu acredito que a maioria de vocês responderia que não, que o meu pai não é o responsável, porque é o mais óbvio. Só que eu vou contar-vos o que é que aconteceu. Quando eu contei ao meu pai, a primeira coisa que ele fez foi assumir a responsabilidade. Curioso, não é? Eu vou dar-vos exemplos de como é que ele assumiu a responsabilidade. Ele é que foi falar com o vizinho, ele é que resolveu com ele a forma de solucionar, digamos, na prática o problema, ele é que pagou os custos para que a situação ficasse resolvida, portanto, ele assumiu a responsabilidade. Agora, se ele não foi responsável, por que é que ele assumiu a responsabilidade? Então, guardem esta pergunta e guardem esta história, porque nós já vamos voltar a ela, e vamos explorar então a questão do papel da responsabilidade que Deus pode ter na existência do mal e do sofrimento nesta terra. Como é que se pode definir o conceito, ou se quisermos, a própria identidade de escuridão? O que é escuridão? O que é que são trevas? É através desta pergunta que eu quero começar. Na sua forma essencial, nós sabemos, trevas é um lugar onde a luz não entra. Trevas, noite, escuridão é um espaço, ou existem num espaço sem luz. Ou seja, não é possível definir nem compreender o que são trevas senão através do contraste com a luz. E é interessante, porque na verdade a Bíblia ajuda-nos a perceber isto de uma forma muito interessante. Logo no princípio do relato da Bíblia, nas primeiras linhas, o que é que nós lemos? Está registado o seguinte: a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Quer dizer, logo no princípio aparece esta dimensão de trevas. Agora a questão é, o que é isto de no princípio, antes de Deus ter uma intervenção neste planeta, existirem trevas? A explicação é simples e está no próprio relato, se quiserem, porque a declaração seguinte a esta, logo no princípio do primeiro capítulo de Gênesis, o que é que vai dizer a declaração seguinte? Vai revelar-nos isto mesmo. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Portanto, havia trevas porque a luz ainda não era sequer uma realidade. Mas no momento em que a luz foi criada e posta em ação, as trevas passaram a ter uma definição. Ou seja,
trevas são o lugar onde aquela onda, porque nós sabemos hoje que a luz na prática é uma coisa física, pode ser medida, é uma onda magnética, onde aquela onda não chega, é o que são as trevas. Portanto, a luz é que revela as trevas. Então, como é que poderíamos articular isto? Deus criou as trevas? Não. Deus criou a luz, mas ela trouxe à evidência a possibilidade e a própria definição do que é haver trevas. Ora, esta análise é útil, sobretudo, porque eu acho e creio que ela nos ajuda a olhar para outros exemplos, com outros olhos, e talvez para exemplos mais relevantes hoje para o tema da nossa reflexão. Na verdade, trata-se daquilo que eu estou a falar, é de uma outra dimensão que também está ligada ao momento da criação, onde nos é dito, e agora vamos voltar a ler nas Escrituras, na Bíblia, neste relato é dito que no final de toda a obra de criação, que já vimos que começou com a luz, e depois no final lemos o seguinte no capítulo 1 e o versículo 31. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Notem que este tudo que era muito bom tornou-se a partir deste momento a referência do que é perfeito, do que é completo, do que é sem falha. Ou seja, o que a história da criação nos diz e ensina é que Deus criou uma ordem. Vamos chamar-lhe assim. Esta ordem que Deus criou no princípio é uma expressão de harmonia e de equilíbrio. Esta ordem original, que é o título que podíamos atribuir a este muito bom de Deus, esta ordem original que foi estabelecida por Deus, resultou diretamente num bem-estar pleno. E pleno para todas as coisas que Deus criou. Por isso, este bem-estar manifestava-se numa relação de grande proximidade com o Criador. Ora, na Bíblia, esta realidade que eu acabo de descrever é o que se chama, há um termo conhecido na Bíblia, talvez alguns já tenham ouvido a palavra, é um conceito que está espalhado ao longo de toda a Escritura. É o conceito de Shalom. Shalom é uma palavra hebraica que tem a tradução e a palavra que traduz normalmente, ou mais conhecida, é a palavra paz, em português. Mas, na verdade, esta palavra tem várias outras traduções no Antigo Testamento, precisamente porque Shalom reflete, sobretudo, uma ideia de plenitude, se quiserem, de perfeição, de ordem original. Então, neste contexto do bem, porque nós estamos a tentar compreender a origem do mal e do sofrimento. Neste caso, a ordem original, o tal Shalom, o mal, é tudo o que traz caos a esta ordem que Deus estabeleceu. O mal é tudo o que destabiliza as condições de harmonia e equilíbrio que Deus criou. O mal é a desintegração do projeto original de Deus. Mais, o mal é o colapso do estado de Shalom, para o qual Deus projetou este planeta. Por isso mesmo, cheio da sabedoria que nós reconhecemos na Bíblia, especialmente a Salomão, um dos provérbios de Salomão diz o seguinte: no caminho da justiça está a vida, e esse é o caminho que nos livra da morte. Não sei se percebem aqui a sintonia do conceito. O que é que o sábio está a dizer? Que o que nos livra de um fim de destruição é permanecermos no que é justo. Por isso é que o fim é a destruição. O mal, essencialmente, o mal só existe num cenário, que é afastar-se do caminho do bem. O que é que nós deduzimos então? Que obviamente não foi Deus que criou o mal, mas, curiosamente, ao criar um bem absoluto, ao criar uma ordem perfeita, o mal ficou automaticamente definido como tudo o que se opõe a esse estado original, pleno de harmonia, de Shalom. Ora, tal como a luz, nós já vimos, põe em evidência as trevas. Claro que se impõe a pergunta, e se calhar vocês neste momento poderão fazê-la, então, se o mal é essa oposição ao que é perfeito e o que é bom, então, como é que o mal começou a ser praticado? Porquê que alguém o praticou? Em teoria,
ele podia existir, digamos, teoricamente ou como um conceito, mas não ser praticado por ninguém. Ora, a resposta a isto, nós voltamos a encontrá-la onde? No livro do Gênesis. Porque o livro do Gênesis fala-nos do princípio e ajuda-nos a compreender, por um lado, a ordem original que Deus estabeleceu, mas também o seu oposto. Porque nesta ordem perfeita, neste tal Shalom que estamos a falar, onde tudo era, já vimos, muito bom, Deus incluiu uma dimensão ética que foi confiada, segundo a Bíblia, ao ser humano e aos anjos que Deus criou. Isto quer dizer o que é esta dimensão ética? Que foi dada liberdade a cada homem, a cada mulher e a cada ser que Deus criou para se manterem integrados nessa ordem ou sair dela. Ora, aquilo que eu vos estou a dizer neste momento é, na verdade, um dos pilares mais importantes para compreender a cosmovisão bíblica e cristã. Ou seja, aquilo que a Bíblia ensina sobre a realidade. E este é um pilar que também nos ajuda a compreender a realidade deste mundo, às vezes tão horrível, mas, claro, outras vezes também tão maravilhoso em que nós vivemos. Eu vou formular então qual é este pilar. Da seguinte maneira: nós fomos criados seres livres e morais, com capacidade de autodeterminação sobre o caminho que queremos percorrer. Ora, eu procurei uma expressão na Bíblia que conseguisse descrever em palavras claras esta realidade e eu proponho-vos então esta declaração, porque as opções eram muitas. Mas eu creio que esta declaração feita nos Salmos dá-nos um enquadramento perfeito. No Salmo 34, nós lemos as seguintes palavras, como que um apelo: aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Vejam bem, tudo o que eu tentei construir até aqui, nestes minutos de reflexão, está contido nestas palavras. Ou seja, bem e mal auto-excluem-se. Se houver um, o outro está fora. Esta é a primeira dimensão. A segunda dimensão que encontramos nestas pequeninas palavras de Davi: cabe a cada pessoa fazer uma escolha sobre o terreno em que quer estar. Ou seja, em terceiro lugar, existe a possibilidade de viver e de aderir voluntariamente à ordem estabelecida por Deus. O tal Shalom, esse estado de perfeição e harmonia que, e agora talvez o que não tenham notado, é que esta ideia de Shalom está literalmente nestas palavras. Porque quando o salmista exorta-nos a fazer o seguinte: procura a paz, ele utiliza a palavra Shalom. Precisamente referindo-nos que o mal e o bem são um apelo a nós nos mantermos na harmonia, no equilíbrio que Deus criou. Mas tornemos isto agora em realidades concretas, para que ninguém fique com a ideia de que eu estou a falar talvez em conceitos um bocado abstratos. Então vamos a exemplos. Numa família, um marido pode escolher ser rude, sem afeto, violento. Um marido pode até escolher maltratar e agredir a sua mulher. E nós sabemos qual é o resultado. Ele vai fazer da sua casa um autêntico inferno. Ou então, o mesmo marido, com a mesma esposa, com a mesma família, ele pode escolher honrar a sua mulher, dedicar-lhe afeto e consideração. Ele pode escolher usar a sua força para protegê-la e até aliviá-la dos fardos desta vida. Este marido pode tratar a esposa como uma rainha. Ele pode usar de palavras mansas e nobres. E então, ele vai fazer da mesma casa um paraíso. Como é que nós chamamos a isto? Um Shalom. Tal como Deus planeou para a família. Um segundo exemplo. Vamos pensar agora numa nação. Uma nação pode ter um líder que seja corrupto, que busca o seu próprio interesse, que seja até um exemplo de perversão e de falta de valores. Um líder que amesquinha o seu povo, que traz sofrimento e pobreza à sua volta. Pode até ser um líder que torture e mate os seus compatriotas. Ainda há pouco vimos exemplos. Um líder que faça da sua própria terra um cemitério. Ou, em alternativa, esse mesmo líder pode escolher servir o seu povo com sabedoria, pode trabalhar arduamente para criar condições de prosperidade e de justiça para todos os que queiram aproveitá-las.
Ele pode ser um exemplo que inspira gerações mais novas a serem gente culta, educada e trabalhadora. Ele pode fazer da sua terra um refúgio, um shalom, onde todos querem viver e prosperar. Ora, eu não sei, como é óbvio, quem são as pessoas que estão a ouvir-me neste momento, nem aquilo em que acreditam, mas há uma coisa que eu quero afirmar com toda a convicção. E afirma no desejo que ela vos ajude a dar sentido às inquietações sobre aquilo que vem neste mundo, mas também sobre o que eu sei que vocês e eu vivemos muitas vezes e que nos deixa perplexos. Notem, amigos, o mal, a existência do sofrimento é sempre uma evidência do afastamento do plano de Deus. Por mais que eu olhe à minha volta, por mais que eu questione, que eu procure, eu não encontro nenhuma resposta tão coerente e ao mesmo tempo que me inspire a ter esperança como esta. Quanto mais próxima uma pessoa está da ordem que Deus estabeleceu, mais a força do mal é enfraquecida na sua vida pessoal e à sua volta. Agora, isto vai evitar todo o sofrimento? De maneira nenhuma. Porque nós vivemos em sociedade e a maldade que está à nossa volta, com mais ou menos força, vai sempre ter impacto sobre nós. E não sejamos hipócritas aqui. O mal que eu faço, eu não estou a falar dos outros. Não, o mal que eu faço, ele também afeta e traz sofrimento aos que estão à minha volta. É por isso que eu acredito que o melhor que podemos desejar a alguém é isto. É que descubra o plano de Deus e o experimente na sua vida. Porque o resultado será sempre uma aproximação, mesmo que seja gradual, ao shalom de Deus, ao equilíbrio e à harmonia, à plenitude que Deus projetou. Notem, um dos grandes líderes da história de Israel, que a Bíblia nos conta, ele dizia isto mesmo. Talvez muitos de vocês já ouviram falar, Josué. Um dia ele virou-se para o seu povo, que andava, aliás, a afastar-se da ordem original do Deus de Israel, e Josué disse para eles, mais ou menos isto, eu vou parafrasear. Olhem, vocês escolham o que querem fazer da vossa vida, mas eu e a minha família, a minha casa, vamos ficar do lado do nosso Deus. Agora, lembram-se da história do cano que eu rebentei com a carrinha do meu pai? Há bocado falei-vos. Ora, vamos voltar a essa história e agora vamos mesmo usá-la como uma metáfora. A culpa objetiva daquele incidente, está claro que foi minha. Mas que já vos contei que o meu pai participou da responsabilidade pelo que aconteceu. E por que razão? Simples. Porque eu tinha 18 anos, eu tinha a carta para há uns 15 dias, e o meu pai depositou a confiança em mim suficiente para me deixar conduzir uma carrinha daquele tamanho quando eu ainda era um miúdo e um condutor muito inexperiente. Ora, o padrão que eu tinha do meu pai era excelente. Porque o meu pai conduzia bem, muito bem. Às vezes o meu pai costumava fazer isto, especialmente com aquelas carrinhas grandes. Nós passávamos ou aproximávamos de uma rua muito estreita e quando chegávamos perto da rua, o meu pai acelerava de propósito para criar aquela dúvida se o carro passava mesmo ou não. Pois posso-vos dizer que todas as vezes, com ele a conduzir, o carro passava. Mas eu, mesmo a passar devagarinho, estourei com o cano do homem. Mas, quando eu não consegui passar na rua apertada, o meu pai estava lá para assumir a responsabilidade comigo. Eu não sei, o meu pai provavelmente deve estar a ouvir a esta hora. Eu nem sei, eu às tantas ele nem se lembra desta história, porque eu acho que nunca mais voltámos a falar disto. Mas é uma boa metáfora e é por isso que eu estou a usar. Não é para vos dizer que eu era um péssimo condutor. Atenção que eu melhorei. Tenho arrebentado muito menos canos ultimamente. Só que eu estou a contar esta história porque eu considero que Deus fez o mesmo e faz o mesmo que o meu pai me fez. Deus depositou confiança nos seus filhos, Deus criou condições perfeitas, Deus deu um exemplo perfeito, mas deixou nas mãos das suas criaturas a condução da carrinha. E nós estourámos com a canalização toda. Primeiro foi um anjo no céu. A Bíblia diz uma criatura soberba, criada por Deus. Mas o que a Bíblia conta, e conta direitinho, foi o que aconteceu. Sabem o que foi? Vamos a uma viagem incrível, a uma profecia, agora não sobre o futuro, mas uma profecia sobre o passado, num tempo em que nenhum homem estava, mas que isto foi revelado a um profeta. Acerca deste anjo a quem Deus deu a oportunidade de conduzir.
E o texto bíblico diz assim: tu eras querubim, perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti e se encheu o teu interior de violência, diz o profeta Ezequiel. Este anjo no céu quis andar com a carrinha e destruiu os canos todos que pôde. Mas depois o que a Bíblia conta é que ele veio à terra tentar influenciar o ser humano. E o que é que nós fizemos? Apanhámos boleia e fomos na carrinha com ele. Para trás deixámos o nosso Criador, o autor da vida e o shalom, a perfeição e o equilíbrio que ele deixou para nós. Claro está que a viagem tinha o destino traçado. Qual foi o destino? Todos sabemos. Foi a separação de Deus, foi o afastamento da ordem original, foi a destruição daquela harmonia, daquele shalom que Deus nos tinha oferecido. E eu digo-vos agora, bem-vindos ao planeta Terra. Este é o planeta Terra daquelas imagens horríveis que eu mostrei há pouco. Que ninguém se admire, portanto, de ver miséria, de ver sofrimento, de ver vidas despedaçadas, de ver violência, de ver egoísmo. E nem vale a pena continuar a lista, porque eu não sei mais daqui esta noite. Vocês conhecem esta lista e eu também. Os séculos foram passando e os homens foram inventando sistemas políticos, correntes filosóficas, movimentos ideológicos de toda a espécie. Os homens criaram novas ordens sociais, novas ordens mundiais. Depois veio a ciência. Oh, sim, a ciência vai salvar o homem. E a ciência trouxe a grande notícia. Deus não existe. Não se preocupem mais. E agora o anjo já nem precisa de conduzir a carrinha. Aquele anjo que se afastou do projeto de Deus não precisa de fazer mais nada. Nós agora tomamos o controle da carrinha. Deus não existe. Estamos mais longe de Deus do que nunca. E Ele já está satisfeito porque a sua missão já está cumprida. E nós onde é que estamos? Longe de casa. Longe do Pai. Numa rota cega. Nós estamos numa autoestrada a 200 a hora em direção à destruição e à morte. E com este quadro, ninguém se admire de ver tanto mal e tanto sofrimento. Ora, e Deus, que tinha feito tudo muito bom, dizia ele. E agora? O que é que nós podemos fazer? Há solução para isto? Eu creio que sim. Pelo menos há duas coisas que podem ser feitas. Primeira, não fazer mais aquilo que descreveu um dia o profeta Zacarias. Leiam comigo estas palavras. Diz assim: não sejais como os vossos pais, aos quais falavam os profetas, dizendo: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram, nem escutaram. Por isso, a resposta é: travão a fundo na carrinha que vai desgovernada para longe de Deus. Agora vamos dar ouvidos ao que Ele nos diz. Agora vamos conformar a nossa vida com o quê? Com a ordem original que Deus criou. Porque nós já sabemos qual é o resultado de fugir dessa ordem. E mesmo que seja pouco a pouco, vamos começar por algum lado e realinhar o nosso rumo com o padrão que Deus criou para nós. O shalom tem de ser agora o nosso destino. Em segundo lugar, eu devo comprometer-me em procurar trazer o mundo à minha volta, também ele, à harmonia com o Criador. E é uma coisa muito prática que eu agora vos proponho. Sermos um construtor de paz. Esta era uma expressão que Jesus usava. O desafio agora é erguer-me a favor do bem e contra o mal, ou seja, contra as forças que continuam a trazer caos à ordem original que Deus tanto desejou para esta terra e com a qual Ele a criou. Por isso, onde eu testemunhar vidas destroçadas, eu vou querer levar restauração. Onde eu testemunhar tristeza e angústia, eu vou querer levar consolo. Onde eu testemunhar violência e conflito, eu vou querer levar reconciliação. Porquê? Porque eu estou num projeto de regresso ao passado, ao plano que Deus estabeleceu lá no princípio, antes desta maldita viagem começar. E esse projeto começa com o meu regresso a Deus, o meu Criador, e depois então estende-se a todos os aspectos da minha existência
e da sua criação. Deus não é o culpado do mal que infectou este planeta e a nossa vida. Não. Mas, que grande mensagem. Deus não foge da sua responsabilidade em nos ajudar a vencermos esta infecção. Tal como o meu pai também não fugiu quando eu fiz a asneira. Deus está ao nosso lado e está a recriar as condições para que seja possível pôr fim a este pesadelo. Eu estou a terminar e hoje quero deixar-vos com um poema escrito por um profeta bíblico. Mas eu chamo-lhe um poema porque é isso que ele é. E neste poema é Deus quem fala. Deus assina este poeta e diz assim: estas são as palavras do Senhor. Buscai-me e vivei. Procurai aquele que fez as Pleiades e Órion, aquele que torna a sombra da noite em manhã e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. A promessa está aí. É viver o shalom de Deus. E é possível viver essa ordem original. Ela ainda pode ser recuperada, mas há uma condição, há um caminho e um desafio para lá chegar. Está diante de nós. Hoje está diante de vós. Diz o Senhor, buscai-me e vivei. É o nosso Criador que o diz. É o que eu vou tentar fazer todos os dias da minha vida. Eu sei que o mal e o sofrimento não vão desaparecer assim por magia, porque eu tomei esta decisão. Mas eu vou começar a entender melhor porquê, para quê e até quando. Aceita a ordem de Deus na tua vida. Aceita o plano de Deus na tua vida. Busca alguém, se for necessário, que te possa ajudar a compreender melhor o seu plano. Mas o mal à tua volta e à minha volta vai começar a parar quando nós metermos pés no travão, sairmos desta carrinha e regressarmos ao plano original de Deus. Shalom.